A baronesa acreditava que tinha controle absoluto da situação. Uma escrava isolada, cercada por 10 guardas, sem chance de fuga, sem esperança. Pelo menos era isso que todos pensavam. Cada passo foi calculado para quebrá-la, mas o que aconteceu naquele isolamento mudou tudo e levou a um final que ninguém jamais imaginaria. Antes de continuar, comenta aqui de qual cidade você está assistindo e se inscreve no canal para não perder histórias intensas e surpreendentes como essa. Agora respira fundo, porque essa história foge de qualquer lógica. Na primavera de 1861, na fazenda Bela Vista no interior de Minas Gerais, a baronesa Isabela Ferreira da Costa tomou decisão que ela acreditava seria a solução definitiva para seu problema mais persistente: a escrava Luísa. Não seria açoitamento público, não seria venda para fazenda distante, não seria marcação com ferro em brasa. Seria algo muito mais psicológico, muito mais devastador: isolamento completo sob vigilância constante de 10 guardas homens, em casa isolada nos confins da propriedade, por período de 30 dias. Era punição projetada não para quebrar corpo, mas para destruir espírito através de combinação tóxica de solidão forçada e presença ameaçadora constante. A baronesa Isabela tinha 47 anos, viúva há 4, e havia herdado a fazenda Bela Vista de seu falecido marido, transformando-a em uma das propriedades de café mais lucrativas da região. Ela era mulher de aparência imponente, alta, ombros largos, sempre vestida em negro completo como luto perpétuo, cabelos grisalhos presos em coque tão apertado que puxava sua pele, dando-lhe expressão permanentemente severa. Seus olhos escuros não demonstravam calor, apenas cálculo frio de alguém que via mundo inteiro através de lente de lucro e controle. Entre os 300 escravos de sua propriedade, ela era temida não por explosões de violência, ela raramente levantava a voz, mas por crueldade metódica e criatividade sinistra em inventar punições que deixavam cicatrizes psicológicas profundas. Luísa tinha 24 anos, havia nascido na fazenda Bela Vista, filha de Maria e João, ambos já falecidos. Ela era mulher de estatura média, forte dos anos trabalhando nos cafezais, com rosto que teria sido bonito se não fosse marcado por cicatrizes de castigos anteriores, uma na testa de chicote que havia errado o alvo, outra no queixo de queda durante fuga mal sucedida 3 anos antes. Mas não era a aparência física que tornava Luísa problemática aos olhos da baronesa. Era sua recusa em ser completamente quebrada, sua tendência de questionar ordens, sempre respeitosamente, mas questionar mesmo assim, e pior de tudo, sua influência sobre outros escravos que haviam como líder natural, alguém que articulava ressentimentos que outros sentiam mas não ousavam expressar. O crime específico que havia levado à punição elaborada da baronesa foi relativamente menor em escala, mas imenso em significado simbólico. Luísa havia sido flagrada ensinando o grupo de crianças escravas a ler, usando pedaços de carvão para escrever letras em pedras planas. A alfabetização era estritamente proibida entre escravos. Senhores temiam que escravos educados fossem mais propensos à rebelião, mais capazes de forjar documentos de liberdade, mais difíceis de controlar através de ignorância mantida. Quando o capataz da baronesa descobriu a escola clandestina, Luísa foi imediatamente presa e levada para Casagrande. Você é câncer, a baronesa disse a Luísa durante interrogatório inicial, sua voz fria como gelo de inverno. Não câncer que pode ser cortado com faca ou queimado com ferro. Você é câncer que se espalha através de ideias, através de esperança falsa que planta em mentes de outros escravos. E para câncer assim, punição tradicional não é suficiente. Preciso de algo que não apenas puna você, mas que sirva como aviso tão profundo que ninguém jamais considerará seguir seu exemplo. Luísa manteve olhos baixos, postura submissa que havia aprendido a adotar em presença da baronesa, mas seu maxilar estava tenso, mãos cerradas em punhos ocultos nas dobras de sua saia esfarrapada. A baronesa havia planejado punição meticulosamente. Nos confins de sua vasta propriedade, a aproximadamente 3 quilômetros da Casagrande principal, havia pequena casa de pedra que originalmente havia servido como posto de vigilância quando a propriedade foi estabelecida décadas antes. Tinha apenas 2 cômodos, sala principal e quarto menor anexo, com paredes grossas, janelas pequenas com grades de ferro, e porta pesada com múltiplas travas. Era perfeita para o que baronesa tinha em mente: prisão psicológica. Você passará 30 dias naquela casa, a baronesa explicou, e havia algo próximo de satisfação em sua voz enquanto descrevia o que havia planejado. Completamente isolada de outros escravos, de qualquer interação social exceto com guardas. Assim, os guardas. Selecionei 10 homens especificamente para este propósito. Eles trabalharão em turnos, 2 de cada vez,
garantindo que você esteja sob observação constante. Não terá privacidade, não terá momento de paz, não terá dignidade. E quando emerger após 30 dias, se sua mente ainda estiver intacta, você será lembrete vivo do que acontece àqueles que desafiam minha autoridade. Havia dimensão adicional à punição que a baronesa não articulou explicitamente, mas que estava implícita em toda a situação. Luísa seria mulher solitária sob vigilância constante de 10 homens. A ameaça de violência sexual pairava sobre Arranjo como nuvem tóxica. A baronesa nunca ordenaria estupro explicitamente, isso seria vulgar, além de potencialmente danificar propriedade valiosa. Mas ao criar situação onde mulher estava completamente vulnerável e sem proteção, rodeada por homens com poder absoluto sobre ela, a baronesa estava essencialmente armando bomba psicológica e esperando para ver se explodiria. Os 10 guardas selecionados não eram escravos, mas homens livres pobres contratados pela baronesa especificamente para trabalho de vigilância e punição. Era grupo misto. Alguns eram genuinamente brutais, homens que encontravam prazer em exercer poder sobre vulneráveis. Outros eram simplesmente desesperados por trabalho e dispostos a fechar olhos para a moralidade em troca de salário. O líder do grupo era homem de 40 anos chamado Maurício, veterano de campanhas militares no sul que havia perdido o olho esquerdo em batalha e carregava cicatriz que corria de testa até queixo. Ele era conhecido por seguir ordens sem questionar e por não ter escrúpulos sobre a natureza dessas ordens. Quando Luísa foi informada dos detalhes de sua punição, sentiu terror puro pela primeira vez em anos. Ela havia sobrevivido a chicotadas, fome, trabalho exaustivo, todos horrores físicos que deixavam marcas no corpo mas eventualmente curavam. Mas isto era diferente. Isto era ataque à sua mente, à sua dignidade como mulher, à sua humanidade fundamental. E pior, ela estaria completamente isolada de comunidade que havia sido sua fonte de força. Não haveria João para sussurrar palavras de encorajamento, não haveria Ana para segurar sua mão em momentos escuros, não haveria crianças para lembrar porque resistência importava. Na manhã seguinte, Luísa foi levada à casa isolada. Era caminhada de hora através de cafezais, depois através de trecho de floresta, até finalmente chegarem ao edifício de pedra que seria sua prisão pelos próximos 30 dias. Maurício abriu porta pesada, revelando o interior sombrio iluminado apenas por luz filtrada através de janelas pequenas. Havia cama simples em canto, mesa e cadeira únicas, balde para necessidades fisiológicas. Não havia livros, não havia papel, não havia nada para ocupar mente exceto paredes de pedra e presença constante de guardas. Bem-vinda ao seu novo lar, Maurício disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. Estaremos aqui com você, sempre. Não há fuga, não há privacidade, não há descanso de nossos olhos sobre você. A baronesa quer que você entenda completamente o que significa desafiar a autoridade dela. E nós garantiremos que você aprenda essa lição profundamente. Ele fez gesto para 2 guardas que já estavam posicionados no cômodo, sentados em cantos opostos, olhando para Luísa com expressões que variavam de curiosidade mórbida a algo mais perturbador. Luísa entrou na casa, ouvindo porta pesada fechar atrás dela com finalidade que soou como sentença de morte. As travas foram corridas do lado de fora, ela estava presa, mas ironia era que guardas estavam presos com ela também, pelo menos em turnos. Era arranjo bizarro que transformava todos em prisioneiros de situação criada pela baronesa. E enquanto Luísa se sentava na cama simples, sentindo o peso de 10 pares de olhos, 2 físicos, 8 ainda por vir em turnos futuros, sobre ela entendeu que próximos 30 dias seriam batalha não por sobrevivência física, mas por sobrevivência de sua sanidade, sua dignidade, sua humanidade essencial. E ela não tinha ideia se seria forte o suficiente para vencer essa batalha. Os primeiros 3 dias foram os mais difíceis psicologicamente. Luísa havia se preparado para a violência física, para a humilhação direta, para abuso explícito. Mas o que ela experimentou foi algo mais insidioso: observação constante sem interação significativa. Os guardas trabalhavam em turnos de 12 horas, 2 de cada vez, sentados em cantos opostos da sala, observando tudo o que ela fazia. Quando ela comia a comida simples trazida 2 vezes ao dia, eles observavam. Quando ela usava balde para necessidades básicas, não havia privacidade, nenhum canto escondido, eles observavam. Quando ela tentava dormir à noite, ela podia sentir olhos deles mesmo na escuridão parcial. O que tornava a situação particularmente perturbadora era silêncio. Os guardas raramente falavam com ela, e quando falavam, eram apenas comandos curtos: coma, sente-se ali, deite-se agora.
Não havia conversas, não havia perguntas, não havia reconhecimento de sua humanidade. Era como se ela fosse objeto inanimado que precisava ser vigiado, mas não merecia interação. Esse silêncio, combinado com presença constante, criava atmosfera de isolamento paradoxal. Ela estava rodeada por pessoas, mas completamente sozinha em qualquer sentido significativo. Maurício, o líder dos guardas, estabeleceu regras rígidas para seus homens. Não conversem com ela a menos que necessário. Não respondam se ela tentar iniciar conversa. Não toquem nela a menos que ela tente escapar ou se tornar violenta. Não ofereçam conforto ou simpatia. A baronesa quer que ela seja quebrada psicologicamente, e interação humana normal minaria isso. Vocês são guardiões, não companheiros. Ele deixou não dito mas implícito que se situação escalasse para violência sexual, ele faria vista grossa, desde que não prejudicasse valor de Luísa como trabalhadora quando punição terminasse. Luísa tentou várias estratégias de enfrentamento. Primeiro, tentou contar histórias para si mesma mentalmente, relembrando memórias de sua mãe, de brincadeiras de infância antes que ela compreendesse completamente o que significava ser escravizada. Mas memórias eram dolorosas, lembrando-a de tudo que havia perdido, e logo descobriu que visitar passado apenas intensificava seu sofrimento presente. Então ela tentou exercícios físicos, flexões, agachamentos, caminhadas em círculos pequenos no espaço confinado. Isso ajudava temporariamente, dando-lhe algo para focar além de olhos sempre presentes dos guardas. Mas no terceiro dia, um dos guardas, homem jovem de talvez 22 anos chamado Carlos, finalmente quebrou o silêncio de maneira que não era comando. Ele havia estado observando exercícios de Luísa com expressão pensativa, e de repente disse: "Por que você faz isso? Por que não simplesmente se rende ao que está acontecendo?" Maurício, que estava no turno com ele, imediatamente interveio: "Calha a boca, Carlos. Sem conversas." Mas Carlos havia plantado semente, ele havia reconhecido Luísa como pessoa capaz de escolha, não apenas objeto a ser vigiado. Naquela noite, quando Carlos estava novamente em turno, pareado com guarda diferente desta vez, ele fez algo surpreendente. Quando trouxeram comida noturna de Luísa, ele adicionou pedaço extra de pão que havia economizado de sua própria ração. Era gesto pequeno, quase insignificante, mas para Luísa foi como água no deserto, evidência de que pelo menos um de seus guardas ainda mantinha algum traço de humanidade, alguma capacidade de ver ela como pessoa digna de compaixão básica. Mas nem todos os guardas eram como Carlos. Havia um homem de 30 e poucos anos chamado Renato que claramente gostava de seu poder sobre Luísa. Ele se posicionava propositalmente onde ela não podia evitar vê-lo, fazia comentários baixos sobre seu corpo que não eram suficientemente explícitos para serem considerados ameaças diretas, mas eram claramente designados para fazê-la sentir-se insegura. "Você é bonita para escrava", ele murmurou certa vez. "Desperdício mantê-la aqui isolada quando poderia estar servindo outros propósitos." Luísa manteve olhos baixos, recusando-se a dar a ele satisfação de ver seu medo, mas interiormente ela tremeu. No quinto dia, Luísa teve pequena quebra. A combinação de isolamento, vigilância constante, medo não articulado mas sempre presente de violência sexual, e ausência total de qualquer contato humano genuíno finalmente a atingiu. Ela começou a chorar, não dramaticamente, mas silenciosamente, lágrimas simplesmente escorrendo por suas bochechas enquanto ela estava sentada na cama, olhando para a parede de pedra. Os dois guardas em turno naquele momento, nenhum deles Carlos ou Renato, trocaram olhares desconfortáveis mas não intervieram, não ofereceram conforto. Eventualmente, Luísa parou de chorar, secou seus olhos, e forçou a si mesma a ficar de pé e caminhar em círculos novamente. Chorar era luxo que ela não podia se dar. Tinha que permanecer forte, tinha que sobreviver aos próximos 25 dias. Mas naquela noite, quando estava deitada em cama tentando dormir apesar de presença dos guardas noturnos, Luísa entendeu algo fundamental. A baronesa havia criado situação que não era sustentável. 10 homens trancados em turno com uma mulher em espaço confinado por 30 dias não era apenas cruel para ela, estava criando tensões e dinâmicas entre os próprios guardas. Alguns, como Carlos, estavam começando a se sentir desconfortáveis com o papel que haviam sido designados. Outros, como Renato, estavam sendo encorajados em seus piores instintos pela ausência de supervisão real. Era situação volátil que poderia explodir de maneiras que nem mesmo a baronesa havia previsto. E Luísa, em meio a seu próprio sofrimento, começou a ver possibilidade.
Se conseguisse sobreviver psicologicamente tempo suficiente, se conseguisse manter sua sanidade e observar cuidadosamente, poderia haver maneira de transformar a situação criada pela baronesa em algo completamente diferente. Não seria fuga no sentido tradicional. Porta estava trancada do lado de fora, ela estava a quilômetros de qualquer ajuda, 10 homens aguardavam. Mas poderia haver outro tipo de fuga, outro tipo de resistência que a baronesa, em sua arrogância e crueldade calculada, não havia considerado possível. Luísa não sabia ainda qual seria, mas pela primeira vez desde que havia entrado naquela casa de pedra, ela sentiu algo além de medo e desespero. Ela sentiu determinação nascente de não apenas sobreviver, mas de subverter punição inteira de alguma maneira que a baronesa nunca veria vindo. No 10º dia, as tensões que haviam estado fermentando entre os guardas começaram a emergir de maneiras que mudaram fundamentalmente a dinâmica de toda a situação. Carlos, o jovem guarda que havia mostrado centelhas de humanidade desde o início, teve confrontação com Renato sobre comentários cada vez mais explícitos que este último fazia sobre Luísa. Você precisa parar, Carlos disse durante mudança de turno, quando ambos estavam momentaneamente presentes na casa. Ela já está sendo punida suficientemente. Você não precisa torná-lo pior com suas insinuações. Renato riu desdenhosamente em Titi. Insinuações? Eu não estou insinuando nada, garoto. Estou apenas observando fatos. Ela é propriedade da baronesa, e estamos aqui para quebrar ela. Se isso requer métodos adicionais. Ele deixou frase inacabada, mas a implicação era clara. Carlos ficou vermelho de raiva. Não é isso que baronesa ordenou. Ela disse para vigiar, não para fazer o que você está sugerindo. Renato deu passo ameaçador em direção a Carlos. E quem vai impedir? Você? Um garoto mal saído das fraldas que ainda acredita em honra e regras? Luísa, observando troca do canto onde havia sido ordenada sentar, viu oportunidade. Até aquele momento, guardas haviam sido unidos em propósito, vigiá-la, isolá-la, contribuir para a quebra psicológica planejada pela baronesa. Mas agora havia divisão, fissura que poderia ser explorada. Não para escapar fisicamente, isso ainda era impossível. Mas para criar alianças, para humanizar-se aos olhos de alguns guardas, para tornar-se pessoa em vez de objeto. Maurício, entrando naquele momento, interrompeu confrontação entre Carlos e Renato. O que está acontecendo aqui? Ele exigiu, sua voz carregando a autoridade de líder. Carlos hesitou, então disse, apenas desacordo sobre protocolos apropriados, senhor. Maurício olhou entre os dois homens, viu tensão, mas decidiu não aprofundar. Protocolos são simples. Vigiem, reportem, não interfiram além do necessário. Ambos entendem? Eles acenaram, mas o olhar que Renato deu a Carlos era de ódio mal disfarçado. Após Maurício e Renato saírem para turno seguinte, Carlos sentou-se em sua posição habitual, mas parecia visivelmente perturbado. Luísa, reunindo coragem, quebrou o silêncio que havia sido mantido há dias. Obrigada. Por defender. Por dizer o que disse. Carlos levantou o olho surpreso. Era a primeira vez que Luísa havia tentado conversar com qualquer guarda além de respostas mínimas a comandos. Ele olhou para a porta, certificando-se de que estava trancada e que Maurício não estava por perto. Então respondeu em voz baixa, isto não está certo. Nada disto está certo. Mas preciso de trabalho, preciso alimentar família. Não sei o que mais fazer. Você não precisa fazer nada, Luísa disse gentilmente, intuitivamente compreendendo que Carlos estava lutando com conflito moral. Você apenas precisa, não adicionar ao sofrimento. Não ser cruel quando não precisa ser. Isso já é mais do que a maioria está fazendo. Carlos acenou lentamente, depois disse algo que surpreendeu ambos. Você ensinou crianças a ler, não foi? Isso foi porque a baronesa te colocou aqui. Luísa confirmou. Carlos ficou silencioso por momento, depois, meu filho tem 7 anos. Eu nunca aprendi a ler apropriadamente. Gostaria que alguém pudesse ensiná-lo, dar-lhe chances que não tive. Era momento de conexão humana genuína, primeiro que Luísa havia experimentado desde entrar naquela prisão. E instantaneamente, ela não era mais escrava problemática sendo punida, ela era professora, alguém com habilidades e conhecimento valiosos. Carlos não era mais apenas guarda opressor, ele era pai preocupado com o futuro de seu filho. A humanidade essencial de ambos havia sido reconhecida mutuamente, e isso mudava tudo. Mas nem todos os guardas eram capazes de tal humanização.
No 12º dia, quando Renato estava em turno com outro guarda igualmente brutal chamado Fernando, eles decidiram testar limites do que poderiam fazer sem consequências. Começou com comentários mais explícitos, depois Renato se aproximou de Luísa, invadindo deliberadamente seu espaço pessoal. Você é muito orgulhosa, ele disse, seu rosto próximo demais do dela. Precisamos quebrar esse orgulho. Talvez hoje seja o dia. Luísa forçou a si mesma a permanecer calma apesar de terror que sentia. Baronesa quer que eu seja quebrada psicologicamente, não fisicamente danificada de maneiras que reduziriam meu valor como trabalhadora, ela disse, sua voz tremendo apenas ligeiramente. Você realmente quer explicar a ela por que a propriedade valiosa dela foi danificada sob sua vigilância? Era blefe, Luísa não sabia se Baronesa realmente se importaria, mas funcionou parcialmente. Renato hesitou, reconhecendo lógica em suas palavras. Fernando, no entanto, era menos cauteloso. Nós poderíamos fazer muitas coisas que não deixariam marcas visíveis. E seria sua palavra contra a nossa. Quem Baronesa acreditaria? 2 homens livres respeitáveis ou escrava conhecida por causar problemas? Era ameaça direta, mais explícita que qualquer coisa que havia vindo antes, e Luísa sentiu parede finalmente se aproximando. Mas então ouviram som de chave na tranca. Maurício estava chegando para verificação surpresa. Renato e Fernando rapidamente voltaram para suas posições, mas Maurício não era tolo. Ele viu proximidade entre Renato e Luísa, viu tensão no ar, leu situação imediatamente. Vocês dois, fora. Agora. Carlos e Antônio assumirão turno cedo. Após Renato e Fernando saírem, Maurício se aproximou de Luísa. Ela esperava punição por causar problema, mas em vez disso ele disse algo surpreendente. Eu vejo o que está acontecendo aqui. E vou ser honesto, está ficando fora de controle. Baronesa criou situação impossível e agora está nos culpando quando não vai exatamente como ela planejou. O que você quer dizer? Luísa perguntou cautelosamente. Maurício suspirou, sentando-se pesadamente. 10 homens, uma mulher, 30 dias em confinamento. Ela pensou que seria quebra psicológica simples através de isolamento e observação. Mas não considerou que guardas também são humanos, com falhas humanas. Alguns como Carlos estão tendo crises morais. Outros como Renato estão vendo isto como licença para seus piores instintos. E eu estou preso no meio, tentando manter ordem em situação que foi mal concebida desde o início. Era a admissão extraordinária, revelação de que até mesmo o líder dos guardas estava questionando a sabedoria da punição da baronesa. Luísa, percebendo a oportunidade, perguntou, então o que acontece agora? Mais 18 dias desta tensão insustentável? Maurício olhou para ela, e pela primeira vez ela viu não autoridade ou crueldade em seus olhos, mas cansaço e algo próximo de arrependimento. Honestamente? Não sei. Mas algo vai quebrar antes de 30 dias terminarem. Questão é o que, sua sanidade, ordem entre guardas, ou arranjo inteiro que Baronesa forçou sobre todos nós. No 15º dia, exatamente na metade da punição planejada, aconteceu algo que ninguém, nem Luísa, nem os guardas, certamente não a Baronesa, poderia ter previsto. Carlos, durante conversa privada com Maurício, sugeriu algo radical. E se mudássemos protocolos? Em vez de apenas observar silenciosamente, e se permitíssemos interação humana limitada? Conversas supervisionadas, talvez até permitir que Luísa lesse se tivéssemos livro. Isso reduziria a tensão, tornaria a situação menos volátil. Maurício inicialmente recusou a ideia por pura inércia. Ordens da baronesa haviam sido claras. Mas quanto mais pensava, mais reconhecia sabedoria na proposta de Carlos. A situação estava de fato à beira de explosão. Renato e Fernando estavam se tornando mais ousados em seus assédios velados. Outros guardas estavam ficando nervosos, cansados de atmosfera constante de tensão. E Luísa, embora ainda psicologicamente resistente, mostrava sinais de desgaste que preocupavam até mesmo Maurício. Se ela tivesse colapso mental completo, como poderiam explicar à baronesa que haviam destruído propriedade valiosa além de recuperação? Vou considerar, Maurício finalmente disse. E naquela noite, após longa deliberação interna e conversa discreta com 3 guardas em quem mais confiava, excluindo deliberadamente Renato e Fernando, ele tomou decisão que efetivamente constituía pequena rebelião contra instruções explícitas da baronesa. Eles modificariam protocolos de vigilância para permitir humanidade limitada.
Na manhã seguinte, Maurício anunciou mudanças a Luísa. A partir de agora, você terá permissão de conversar com guardas durante turnos, dentro de razão. Não será privacidade, ainda estamos aqui para vigiar, mas não mais silêncio forçado. Além disso, trouxe isto. Ele produziu o livro Desgastado, romance português que havia pertencido à sua falecida esposa. Você pode ler, desde que não tente qualquer coisa tola como esconder mensagens nele ou usá-lo como arma. Luísa pegou o livro com reverência, lágrimas surgindo em seus olhos, não de tristeza mas de gratidão profunda por retorno de algo que a conectava à humanidade, ao pensamento, ao mundo além daquelas 4 paredes de pedra. Obrigada, ela sussurrou, e Maurício acenou bruscamente, desconfortável com emoção mas reconhecendo que havia feito escolha certa. As mudanças transformaram a atmosfera dramaticamente. Com permissão de conversar, Luísa começou a interagir com guardas, aprendendo sobre suas vidas, famílias, esperanças e medos. Descobriu que Antônio, guarda silencioso de 40 anos, havia perdido filha para a febre tifoide e carregava dor profunda que nunca havia processado. Soube que Paulo, jovem de 20 anos, estava economizando dinheiro de trabalho como guarda para poder se casar com garota de vila vizinha. Até mesmo Maurício eventualmente compartilhou história de como havia perdido o olho em batalha, mas considerava a cicatriz lembrete de que havia sobrevivido quando muitos camaradas não sobreviveram. À medida que essas histórias eram compartilhadas, barreiras entre escrava sendo punida e guardas aplicando punição começaram a se dissolver. Não completamente, hierarquia de poder ainda existia, Luísa ainda era prisioneira, mas a humanidade essencial de todos os envolvidos estava sendo reconhecida. Era difícil manter crueldade impessoal quando você conhecia detalhes da vida de alguém, quando havia compartilhado histórias e experiências. Renato e Fernando, no entanto, resistiram a essas mudanças. Eles viam a humanização de Luísa como traição de propósito deles, como fraqueza que minava a autoridade que deveriam exercer. Durante turno no 18º dia, quando Maurício não estava presente, Renato confrontou Carlos. Você a transformou em pessoa para você, não é? Você esqueceu que ela é propriedade, não igual. Isto vai terminar mal para você. Carlos, que havia crescido significativamente em confiança durante semanas de interação com Luísa, respondeu, ela sempre foi pessoa. Nós é que esquecemos e agora estamos lembrando. A tensão entre facções entre guardas, aqueles que abraçaram humanização versus aqueles que resistiram, criou divisão que era potencialmente mais perigosa que situação original. Maurício tentava manter paz, mas estava ficando claro que o arranjo criado pela baronesa estava se desintegrando de maneiras que ela nunca havia previsto. O que deveria ter sido quebra psicológica simples de escrava problemática havia se transformado em experimento social complexo que estava revelando verdades desconfortáveis sobre natureza humana, poder e moralidade. No 20º dia, aconteceu outro ponto de virada. Durante conversa com Carlos e Antônio, Luísa compartilhou algo que havia estado guardando. Vocês sabem por que eu realmente ensinei aquelas crianças a ler? Não era apenas sobre alfabetização. Era sobre dar a elas arma que ninguém pode tirar, conhecimento. Baronesa pode possuir nossos corpos, controlar nosso trabalho, punir-nos de 1000 maneiras. Mas se soubermos ler, se conseguirmos pensar criticamente, se pudermos imaginar mundo diferente, então sempre haverá parte de nós que ela não pode possuir. Carlos ficou silencioso por longo momento, depois perguntou, Você ensinaria meu filho a ler? Se sairmos daqui, se houver maneira. Era pergunta carregada de significado. Ele estava essencialmente pedindo a Luísa, escrava punida por ensinar, para fazer exatamente aquilo que a havia colocado naquela prisão em primeiro lugar. E estava fazendo isso na frente de Antônio, outro guarda, o que constituía risco enorme se Antônio decidisse reportar a Maurício ou pior, a baronesa. Mas Antônio surpreendeu ambos ao dizer, minha filha morreu sem nunca aprender a ler. Ela tinha 7 anos. Eu sempre me perguntei se ela teria tido mais chances na vida se soubesse. Se eu tivesse outro filho, eu também gostaria que Luísa o ensinasse. Era momento de solidariedade profunda, reconhecimento de que conhecimento transcendia divisões de raça e classe, que educação era direito humano fundamental mesmo em sociedade construída sobre negação sistemática desse direito a pessoas escravizadas. Luísa, tocada profundamente, acenou, se houver maneira, eu ensinaria. Não apenas seus filhos, mas qualquer criança cujos pais desejassem. Porque educação não deveria ser privilégio de poucos, mas direito de todos. Eram palavras perigosas,
Filosofia radical em Brasil de 1861, onde escravidão era a lei da terra e hierarquias sociais eram consideradas naturais e imutáveis. Mas naquele espaço confinado, após 20 dias de isolamento forçado que havia inadvertidamente criado comunidade improvável, essas palavras ressoavam como verdade fundamental. A aliança improvável entre Luísa e vários dos guardas continuou a se aprofundar nos dias seguintes. Paulo começou a trazer comida extra para Luísa, não apenas pão mas ocasionalmente frutas frescas que ele comprava na vila com seu próprio dinheiro. Antônio ensinou-lhe canções que sua falecida filha costumava cantar, e Luísa as cantava baixinho durante dias, trazendo memória de criança perdida de volta à vida por momentos. Maurício, embora mantendo distância profissional maior, claramente aprovava da humanização que estava ocorrendo e defendia Luísa quando Renato ou Fernando faziam comentários depreciativos. Mas a facção hostil entre guardas não havia desistido. Renato e Fernando, juntamente com 2 outros guardas que compartilhavam suas atitudes, começaram a conspirar. Precisamos lembrar todos de por que estamos aqui, Renato disse durante conversa privada fora da casa. Luísa está ganhando muito poder, transformando guardas em aliados. Baronesa não estará feliz quando descobrir. Precisamos fazer algo que reestabeleça a ordem, que a coloque de volta em seu lugar. O que eles planejavam era ato de violência que forçaria a confrontação final. No 24º dia, a tensão que havia estado crescendo finalmente explodiu. Era turno de Renato e Fernando, e pela primeira vez em mais de uma semana, nenhum dos guardas mais simpatéticos estava presente para moderar comportamento deles. Eles haviam planejado cuidadosamente, esperado até Maurício estar ausente verificando o perímetro externo, até Carlos estar descansando após turno noturno longo, até estarem completamente sozinhos com Luísa. Chega de joguinhos, Renato declarou, trancando porta por dentro, algo contra protocolos, mas ele não se importava mais com protocolos. Você tem estado muito confortável, muito confiante. É hora de você lembrar o que você realmente é: propriedade. Nada mais. Fernando bloqueou janela pequena por onde Maurício ocasionalmente espiava de fora, dando-lhes privacidade completa. Luísa, sentindo o perigo visceral da situação, levantou-se da cama, encostando-se contra a parede oposta, sua mente correndo através de opções que todas pareciam terminar mal. Por favor, ela disse, mantendo voz tão firme quanto conseguia, vocês não precisam fazer isso. Baronesa ficará furiosa se danificarem propriedade valiosa dela. Vocês perderão trabalho, talvez enfrentem consequências piores. Era apelo à autopreservação deles, não à decência, porque ela havia aprendido que esses homens não respondiam a apelos morais. Renato riu. Nós apenas diremos que você nos atacou, que tivemos que nos defender. Nossa palavra contra a sua. E além disso, alguns tipos de dano não deixam marcas visíveis. Fernando avançou, e Luísa soube que estava sem opções de negociação. Ela pegou a única arma disponível, o livro que Maurício havia dado a ela, e o arremessou com toda a força contra a cabeça de Fernando. Atingiu-o no nariz, causando sangramento mas não o detendo. Ele rugiu de raiva e avançou mais rápido. Luísa gritou, um som agudo de terror puro que cortou através de paredes de pedra grossas. Maurício, que estava verificando o perímetro mas não tão longe quanto Renato havia pensado, ouviu o grito. Ele correu de volta à casa, encontrando porta trancada de dentro, violação séria de protocolo. Abranha esta porta. Agora! Ele gritou, batendo com toda a força. Carlos, que estava descansando em barraca próxima, também ouviu o grito e se juntou a Maurício. Juntos, eles começaram a forçar a porta, que era pesada mas não projetada para resistir a ataque determinado de fora. Dentro da casa, situação estava escalando rapidamente. Fernando havia agarrado Luísa, segurando-a contra a parede. Renato aproximou-se, sua intenção clara. Mas então Luísa fez algo que surpreendeu ambos os homens e ela mesma. Ela lutou. Não tentativa fraca de resistência, mas luta feroz nascida de desespero absoluto. Ela arranhou o rosto de Fernando, fazendo-o gritar e soltar. Ela chutou Renato entre pernas com toda a força que conseguiu reunir, dobrando de dor. Naquele momento, porta finalmente cedeu, Maurício e Carlos irrompendo para dentro. A cena que encontraram era clara, Luísa encurralada e aterrorizada, Fernando sangrando do nariz e com arranhões profundos em rosto, Renato ajoelhado de dor. O que diabos está acontecendo aqui? Maurício rugiu, sua voz carregando a autoridade de soldado veterano acostumado a comandar homens em batalha.
Ela nos atacou. Renato mentiu, sua voz aguda de dor. Nós estávamos apenas fazendo nosso trabalho e ela ficou violenta. Mas Maurício não era tolo. Ele viu porta trancada de dentro, viu janela bloqueada, viu terror genuíno em olhos de Luísa versus mentiras em olhos de Renato. Vocês violaram protocolos, trancaram-se com prisioneira, e claramente tentaram algo que não tinha nada a ver com vigilância, ele disse, sua voz perigosamente calma. Vocês estão dispensados. Peguem suas coisas e saiam da propriedade. Agora. Você não pode nos dispensar, Fernando protestou. Apenas Baronesa tem essa autoridade. Maurício aproximou-se dele, usando polegadas de altura que tinha como vantagem. Posso e vou. E quando eu fizer relatório à Baronesa sobre o que encontrei aqui, e farei relatório completo, vocês terão sorte se ela não os processar ou pior. Agora saiam antes que eu os arraste para fora. A força de vontade de Maurício e presença de Carlos, que havia se posicionado solidariamente ao lado do líder, finalmente convenceu Renato e Fernando que perderam. Eles saíram, murmurando ameaças e maldições, mas saíram. Carlos imediatamente foi verificar Luísa, que havia desmoronado no chão, tremendo violentamente de choque atrasado. Você está machucada? Ele perguntou gentilmente. Ela balançou cabeça, mas lágrimas finalmente vieram, não apenas de alívio, mas de realização de quão perto ela havia chegado de violação brutal. Maurício enviou Carlos para buscar outros guardas confiáveis, então se sentou em distância respeitosa de Luísa. Lamento, ele disse, e havia peso genuíno de culpa em sua voz. Eu deveria ter previsto isso, deveria ter tomado medidas mais fortes contra Renato e Fernando antes que chegassem a este ponto. Isto foi minha falha. Luísa olhou para ele, vendo o homem que era complicado, não vilão simples, mas pessoa tentando navegar situação impossível com graus variados de sucesso. Não foi sua falha, ela disse, sua voz ainda tremendo mas ganhando força. Falha é da baronesa que criou esta situação. Ela colocou mulher vulnerável com 10 homens em isolamento e não considerou que isso criaria dinâmicas perigosas. Ela pensou que estava me punindo, mas criou armadilha para todos nós, eu, você, até guardas como Carlos que nunca quiseram fazer parte disto. Maurício acenou lentamente, você está certa. E vou dizer exatamente isso a ela quando fizer meu relatório. Duvido que ela escute, mas tentarei. Ele pausou, então, restam 6 dias. Vou garantir pessoalmente que sejam 6 dias seguros. Apenas guardas em quem confio, Carlos, Antônio, Paulo e alguns outros, farão turnos. Sem Renato, sem Fernando, sem ninguém que já demonstrou não ser confiável. Mas ambos sabiam que dano havia sido feito. O que deveria ter sido punição de 30 dias havia se transformado em algo muito mais complexo, demonstração de como crueldade cria mais crueldade, mas também de como humanidade pode emergir em lugares improváveis. Nos 6 dias restantes, Luísa seria segura fisicamente, mas cicatrizes psicológicas do que quase aconteceu permaneceriam por muito tempo. Quando o 30º dia finalmente chegou, Maurício escoltou Luísa de volta a Casagrande para ser formalmente libertada de sua punição e confrontar Baronesa Isabela pela primeira vez em um mês. A caminhada através dos cafezais foi silenciosa mas não desconfortável. Maurício havia se tornado algo inesperado durante aqueles 30 dias. Não amigo exatamente, mas aliado, alguém que compartilhava experiência transformadora que nenhum deles havia previsto. A baronesa os recebeu em seu escritório, esperando ver Luísa quebrada, traumatizada, completamente domada após mês de isolamento sob vigilância masculina constante. O que ela viu em vez disso a perturbou. Luísa estava mais magra, obviamente cansada, mas havia algo em seus olhos que não estava lá antes. Não derrota mas clareza, resolução forjada através de provação. E havia algo na postura de Maurício que também estava diferente, menos subordinação automática que ele normalmente demonstrava. Relatório. A baronesa comandou, esperando litania de como Luísa havia sido quebrada progressivamente. Maurício respirou fundo, então entregou o relatório que era nada do que ela esperava. Senhora baronesa, a punição que designou criou situação insustentável que quase resultou em violência grave. 2 dos guardas violaram protocolos e tentaram agredir Luísa sexualmente. Eu os dispensei. Outros guardas reagiram à situação prolongada desenvolvendo complicações que minaram o propósito original da punição. A baronesa ficou muito quieta, seu rosto pálido. Complicações? Que tipo de complicações? Maurício escolheu palavras cuidadosamente.
Quando você coloca pessoas juntas por tempo prolongado, mesmo em relação de guarda-prisioneiro, humanidade emerge. Guardas começaram a ver Luísa não como propriedade problemática, mas como pessoa. E uma vez que isso acontece, é impossível manter crueldade impessoal que a senhora esperava. A baronesa virou-se para Luísa. E você? Você aprendeu lição que pretendia ensinar? Aprendeu consequências de desafiar minha autoridade? Luísa, pela primeira vez em 5 anos de escravidão, olhou diretamente nos olhos da baronesa sem baixar olhar. Aprendi lição, senhora. Mas não há que pretendeu. Aprendi que crueldade criada pela senhora sempre se voltará contra você de maneiras que não pode controlar. Aprendi que humanidade persiste mesmo em circunstâncias projetadas para destruí-la. E aprendi que eu sou mais forte do que você ou eu jamais imaginou. Era insubordinação extraordinária, desafio que normalmente resultaria em punição ainda mais severa. Mas algo no tom de Luísa, algo na maneira que Maurício ficou ligeiramente à frente dela como se preparado para protegê-la, fez a baronesa hesitar. Ela entendeu instintivamente que dinâmica havia mudado fundamentalmente, que punição que projetou havia falhado não apenas em quebrar Luísa, mas havia criado alianças inesperadas que minavam sua autoridade. Saia da minha vista, a baronesa finalmente disse, sua voz fria mas carregada de derrota que tentava esconder. Retorne aos cafezais. E não pense que isto terminou. Estarei observando. Luísa acenou e saiu, mas ambas sabiam verdade, a baronesa a havia perdido. Não de maneira óbvia e dramática, mas de maneira mais profunda. Ela havia perdido crença em sua própria onipotência, havia visto limites de seu controle expostos. Nos dias seguintes, algo notável aconteceu na fazenda Bela Vista. Carlos, Antônio, Paulo e vários outros guardas que haviam participado da vigilância começaram a questionar papéis deles não apenas naquela situação mas em manutenção mais ampla do sistema de escravidão. Alguns eventualmente deixariam o trabalho de vigilância completamente. Carlos usaria dinheiro economizado para se mudar para a cidade onde, com a ajuda discreta de Luísa que ensinava seu filho secretamente, a criança receberia educação que pai nunca teve. Maurício submeteu relatório detalhado à baronesa sobre eventos dos 30 dias, incluindo tentativa de agressão sexual e as dinâmicas psicológicas complexas que haviam emergido. A baronesa queimou o relatório, não querendo evidência de como mal sua punição havia saído. Mas ela nunca tentou algo similar novamente, implicitamente reconhecendo que havia se superado em criatividade cruel. Quanto Luísa, ela retornou aos cafezais mas com status diferente entre outros escravos. História do que havia sobrevivido espalhou-se, e ela tornou-se figura de resistência tranquila mas poderosa. Ela não pregava a rebelião aberta, isso seria suicídio. Mas ela continuou ensinando, mais discretamente agora mas nunca parando completamente, porque havia aprendido que educação era a arma que nenhuma quantidade de punição podia realmente tirar. 5 anos depois, em 1866, quando movimentos abolicionistas ganhavam força em todo o Brasil, Baronesa Isabela morreu subitamente de derrame aos 52 anos. Sua propriedade passou para sobrinho que vivia no Rio de Janeiro e tinha visões mais progressistas. Uma de suas primeiras ações foi conceder alforria a vários escravos que ele considerava casos especiais. Luísa estava entre eles, libertada aos 29 anos com toda a vida ainda à frente. Ela usou liberdade para estabelecer escola pequena para crianças de ex-escravos em vila próxima. Carlos enviou seu filho para estudar lá. Antônio, que nunca teve outro filho mas nunca esqueceu filha perdida, contribuía financeiramente para a escola em memória dela. Até Maurício visitava ocasionalmente, trazendo livros que comprava em cidade, sua maneira de fazer as pazes com o papel que havia desempenhado. O final que ninguém esperava não foi fuga dramática ou rebelião violenta. Foi transformação lenta mas profunda de todos envolvidos. Guardas que descobriram humanidade própria através de reconhecer a humanidade daqueles que vigiavam, escrava que sobreviveu à tentativa de quebrar seu espírito apenas para emergir fortalecida, e baronesa que, embora nunca admitisse publicamente, havia sido derrotada por própria crueldade que voltou para assombrá-la. Anos depois, quando Luísa era mulher velha ensinando netos de seus primeiros alunos, ela refletia sobre aqueles 30 dias. Baronesa pensou que estava me isolando, me quebrando. Mas o que ela realmente fez foi criar experimento social que provou algo fundamental sobre natureza humana, que crueldade cria mais crueldade, sim, mas também que compaixão pode emergir nos lugares mais improváveis. Que conexões humanas são mais fortes que hierarquias impostas.
E que nenhuma quantidade de poder pode completamente destruir dignidade de pessoa que recusa desistir dela. A casa de pedra onde Luísa havia passado aqueles 30 dias eventualmente caiu em ruína, coberta por vegetação, esquecida por maioria. Mas para aqueles que conheciam história, os descendentes de Luísa, os filhos e netos dos guardas que haviam sido transformados pela experiência, permaneceu como monumento não a triunfo de crueldade mas a limites dela, e a resiliência extraordinária de espírito humano quando confrontado com o pior que a opressão pode oferecer. E talvez mais importante, foi lembrete de que finais que ninguém espera são frequentemente aqueles onde a humanidade triunfa não através de violência ou drama, mas através de reconhecimentos silenciosos e transformações graduais que mudam corações e mentes de maneiras que nenhuma punição, não importa quão cruel, jamais poderia. A baronesa isolou Luísa com 10 guardas esperando quebra. O que obteve foi lição sobre limites de poder e persistência de humanidade que ela nunca havia pretendido aprender.